Boa noite, Frei Beto. Como vai você, querido? Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Sinara. Obrigado aí pelo convite. Você concorda comigo, Frei Beto, que a gente está vivendo tempos muito ruins, né? Às vezes eu fico pensando se a gente não está vivendo agora a era dos lobos, sabe? Eu te assisti aí nos últimos 15 minutos, eu concordo plenamente, assino embaixo. Agora, eu creio que já passamos também por períodos tão complexos, tão difíceis, tão reacionários como agora, né? Principalmente na época aí de Hitler, Mussolini, enfim, a própria ditadura militar no Brasil, Sim. que chamava aquilo de revolução e rasgou a Constituição, demitiu e, ao mesmo tempo, obrigou ao exílio um presidente constitucionalmente eleito, né, que era o Jango, João Goulart. Enfim, são épocas terríveis. Agora, o que me preocupa hoje é quem é que vai deter esse Calígula chamado Trump, essa reencarnação do Calígula. Só falta ele nomear um cavalo para o Senado americano, Pois porque é. o que mais ele está fazendo. Então, a minha preocupação hoje como ele tem conseguido implodir todas as instituições da governança internacional, a ponto de ter o descaramento de criar aí uma comissão alternativa à ONU. Enfim, isso é absolutamente ofensivo a, a todos esses anos, né, cerca de 80 anos da Segunda Grande Guerra para essa data que vivemos, em que se construiu duramente algumas instituições mediadoras de conflitos e, ao mesmo tempo, capazes de conter ameaças como a guerra nuclear, etc. E ele ignora tudo isso descaradamente, fala que quer se apropriar da Groenlândia, do Panamá, do Canadá, do Golfo do México, sabe? Vai lá na Venezuela, sequestra o presidente como um ato terrorista internacional e ninguém diz nada, acha normal. Amanhã ele pode repetir isso em outros países, como os Estados Unidos, desde as Torres Gêmeas, fizeram mundo afora, né? Sequestrando pessoas supostamente terroristas e levando para o cárcere clandestino, ilegal de Guantánamo, em Cuba, que é uma parcela do país que os Estados Unidos ocupam desde 1902. E ali eles montaram um centro de tortura completamente ao arrepio do direito internacional, do direito penal, onde os depoimentos daqueles poucos sobreviventes mostram que todo tipo de tortura é praticado ali, naquele antro terrorista, que eu diria, né, onde o governo dos Estados Unidos prende os seus supostos inimigos. Sabe que eu vinha para essa entrevista contigo e fiquei pensando assim, Charles, acho que eu vou perguntar para o Frei Beto se ele sabe alguma coisa sobre o Maduro. Onde é que está o Maduro, afinal? As pessoas estão perguntando? O nosso campo está, pelo menos... Sabe, eu não sou um grande entusiasta do Maduro, não, tá, Frei Beto? Mas é óbvio que a gente não tem como não defendê-lo numa circunstância como essa. Agora, Claro. o cara desapareceu? Onde é que ele está? Pois é, eu também não tenho essa notícia. Eu sei que houve manifestações muito significativas em Nova York contra essa ação terrorista do Trump e a favor da libertação do Maduro, e sei que há muitos presidentes intervindo para que ele seja devolvido à Venezuela. Se caso ele tenha se comprove que ele cometeu algum tipo de crime, que ele seja julgado pela justiça venezuelana, porque os Estados Unidos não pode se arvorar em polícia do mundo e Uhum. aplicar as leis nacionais dos Estados Unidos em situações internacionais. Isso é absolutamente contraditório com todos os princípios do direito que, desde os romanos, a gente vem tentando consolidar. Então, essa é a questão que me preocupa muito, né? Quem vai deter esse monstro terrorista chamado Donald Trump? Eu queria voltar aqui no comecinho do nosso papo para falar sobre a razão que
o Frei Beto está aqui, que é uma série de filmes que estão sendo lançados. Você está com 81 anos, é isso? Exatamente, 81 anos. Bem, E os aí primeiros 81 da minha vida. chegou na hora de fazer biografia? Não, já fizeram. Já publicaram pela Civilização Brasileira uma biografia minha, assinada por Evanise Sidão e Américo Freire. Já fizeram a biografia. Alguns amigos até dizem, mas você está vivo aí, saudável, e já tem biografia. Eu falo, é melhor do que ter obituário. Né? Então, Quando você olha assim para trás, eu estava vendo alguns dos filmes, são lindos, né? Eu estava vendo aquele A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam, que é sobre é, sua vida como educador, né? exatamente, Sinara, esse filme, estão fazendo 4 documentários a respeito da minha trajetória. Coloca Todos, o cartaz aí para gente, Gui, do é, Múltiplos. Esse é o todos cartaz aí, ó. 4 dirigidos pela Evanise Sidão e pelo Américo Freire. Agora eles lançaram o segundo documentário, que é sobre a minha trajetória literária. É esse que está aqui na tela, os percursos literários de Frei Beto, tá? Que é o segundo, e vocês podem assistir no YouTube, tá? O primeiro também, A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam, que é meu trabalho em educação popular com movimentos sociais, também é acessível pelo YouTube. Agora, em março, deve sair o terceiro, que chama-se Fraternura, que é a reação da minha família, dos amigos, à minha prisão, né? Durante a ditadura militar, fui preso 2 vezes, a primeira vez por 15 dias em 1964, eu tinha apenas 19 anos, e a segunda vez por 4 anos, de 1969 a 73. Então, fala da reação das pessoas, amigas e familiares, diante da segunda prisão. E depois virá um documentário sobre as minhas cartas da prisão, que foi o primeiro livro que eu lancei. E, posteriormente, é um projeto dessa dupla de diretores que são escritores, professores, mas agora enveredaram aí com muito êxito pelo caminho do cinema, a Evanise e o Américo. Então, eles pretendem fazer um longa-metragem sobre o meu trabalho nos países socialistas, estrelado, fazendo o meu personagem, pelo Henrique Dias, né? Que é Muito esse ator aí legal. de novela da Globo, enfim, um excelente ator, inclusive, nós somos muito amigos. Agora, há um outro grupo fazendo outro documentário, que é dirigido Olha pelo só. Roberto Mader. Então, eu estou um pouco preocupado, porque é muita coisa em Vai ser cima uma de uma ocupação pessoa Frei só. Beto, né? Hein? Ocupação. Agora eles falam ocupação Frei Beto, né? Vai ter É um pouco isso, muitos eventos exatamente. ao mesmo tempo sobre o É, Frei Beto. Aí eu queria te perguntar isso. Quando você olha para trás assim dessa sua vida tão rica, como é que você vê tudo isso? olha, Sinara, eu agradeço a Deus essa trajetória que eu tenho, sabe? Eu realmente tenho um sadio orgulho de ter vivido 1000 vidas em uma, né? A minha vida, a única coisa que nunca teve foi rotina. Ela sempre está cheia de sobressaltos, de desafios, de propostas. Então, isso me anima muito, isso me alimenta, isso me rejuvenesce. E eu sou um militante da esperança, eu sou um militante da utopia, né? Eu me defino assim, sou um peregrino de Deus caminhando a bordo de um paradoxo. Então é isso, né? Eu, ao mesmo tempo, sou escritor, sou frade, trabalhei no Teatro Oficina com Zé Celso, no Rei da Fiquei Vela. surpresa com essa informação. Ah, você não sabia? Não, como é que É. foi esse seu período com o Zé Celso? O Zé Celso era ousado, né, para não dizer outra coisa, em respeito à memória dele. Você já era religioso nessa Já época? era religioso. É E eu era impensável, estudante, estava gente. estudando filosofia, mas já era frade. Então, o Zé Celso precisava de alguém que fizesse a pesquisa do Brasil nos anos 30 para ambientar o elenco na obra do Oswald de Andrade. E a Dulce Maia, que era uma produtora cultural, que depois também sofreu muito pela ditadura, foi presa e tal, já faleceu, infelizmente,
a Dulce sugeriu o meu nome. Eu precisava ter um emprego, trabalhar, porque na nossa comunidade a gente, naquela época, não vivia de obras sociais, de obras alugadas, etc. A gente vivia do próprio trabalho, né? Nós não tínhamos, ao contrário de outras comunidades religiosas, nós dominicanos não tínhamos fazendas, imóveis alugados, colégios, universidade, nada disso. Vivíamos no nosso trabalho. E ela, então, indicou, e o Zé Celso, então, me contratou para fazer essa pesquisa. Eu levantei toda a edição da revista Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro já existia nos anos 30 e mostrava como é que era o Brasil, essa característica. Fui nos historiadores brasileiros do século XX, do primeiro período do século XX, enfim. O fato é que, de repente, ele se vira para mim: olha, eu não tenho assistente de direção, você não quer ser meu assistente de direção? Eu falei: mas eu não entendo nada de teatro. Não, você participa comigo que você vai aprendendo. E não é que eu aprendi, e não é que eu gostei. Eu te falo, Sinara, a maior crise vocacional que eu tive não foi se eu vou casar ou não vou casar, foi exatamente direção teatral, porque é outro sacerdócio, né? Você não pode... Eu sempre consegui ser jornalista, como você é, e ser religioso ao mesmo tempo, sem nenhuma incompatibilidade. Mas Exato. ser diretor de teatro é outra conversa, você tem que ter ali tempo integral. Então, foi uma experiência muito rica, porque eu tive o privilégio de participar da primeira montagem de uma peça que marca até hoje a história do teatro brasileiro. Nesse documentário, que é o documentário sobre o Frei Beto Educador, também fala do seu período na ALN, né? Como é que eu vejo que muita gente hoje no nosso campo se arrepende de ter participado da luta armada, né? Tipo o Gabeira, por exemplo. O Gabeira renega o período da luta armada. Como é que você vê hoje esse período? Olha, primeiro eu queria, aí na legenda com o meu nome, né, tá Frei Beto, ponto, mas falta o org. Por quê? Porque freibeto.org é onde as pessoas que nos assistem podem ter acesso Aí, ó, tá agora certo. sim. Agora sim. Podem ter acesso a toda a minha literatura, inclusive os livros que eu escrevi sobre o período de prisão. E ali eu conto, no Batismo de Sangue, no Diário de Fernando, no Cartas da Prisão, como eu me aproximei da luta armada. E eu tenho muito orgulho de ter participado, eu tenho muito orgulho de ter participado da resistência à ditadura, sabe? Eu não desprezo, não abomino, não me arrependo nada. Eu hoje, claro, eu tenho toda uma autocrítica, porque nós tínhamos coragem, nós tínhamos armas, nós tínhamos dinheiro de expropriações bancárias, nós tínhamos ideologia. Infelizmente, não tínhamos o principal, que era o apoio popular. Essa foi a nossa falha. E, quando eu saí da prisão, por isso que eu me dediquei, desde que saí da prisão, no fim de 1973, até hoje, 2026, ao trabalho popular. Né? Inclusive, renunciei ao governo federal, fui assessor do Lula no primeiro mandato, no Fome Zero, porque eu realmente priorizo o trabalho popular. Eu acho que sem a gente organizar, conscientizar, mobilizar o povo, nós não vamos avançar num Brasil menos desigual, num Brasil mais humano, mais civilizado, enfim, mais equitativo. Outro dia tinha um jornalista do Metrópolis que escreveu no X que essa questão da ditadura militar é uma questão da classe média, que era só a classe média, a burguesia, que sofreu com a ditadura militar. Né? É tão triste quando a gente vê esse tipo de ideia bolsonarista se expandindo, né? E você tem um livro que você fala justamente como que os indígenas sofreram, né? Os negros nas favelas, só que eles não tinham voz como a classe média, essa é a diferença, né? Aliás, a gente tem a capa desse livro aqui, coloca a capa do livro do Frei Beto aí, por favor, Gui. Tom vermelho do verde, é nesse aqui que você fala, né? Sobre a questão da repressão da ditadura e tortura aos indígenas. Então, assim. É um massacre, Sinara. Eu fico agradecido a você
de ter chamado a atenção para esse romance. Esse é o meu mais recente romance, lançado aí pela editora Rocco, em que, baseado em fatos reais, eu descrevo o massacre dos indígenas Vaimiri e Atuari, que se situam no norte da Amazônia e no sul de Roraima. Nenhum segmento da sociedade brasileira foi tão atingido pela ditadura como os indígenas. Só na abertura da rodovia 194, que liga Manaus a Boa Vista, eles massacraram mais de 2.000 Vaimiri e Atuari, mais de 2.000, incendiando malocas, jogando napalm, envenenando as plantações, enfim, um horror. Isso tudo eu descrevo em detalhes nesse romance. Portanto, eu quero insistir muito com aqueles que se interessam pelo mundo indígena, mas também se interessam pela questão amazônica, que leiam esse livro, porque é um livro que eu levei mais de 10 anos preparando, fiz muita pesquisa, inclusive onde eu trato o próprio idioma desses indígenas, que foi lexografado por um amigo meu, que é um indigenista que está vivo agora com 90 anos. Então, isso, sabe, foi muito... me demandou muita pesquisa, muito trabalho, e eu revelo isso que, para mim mesmo, foi uma surpresa. Eu achava que o pessoal mais atingido pela ditadura havia sido os sindicalistas ou o pessoal da luta armada. Não, foram os indígenas. Por exemplo, não só na abertura dessa rodovia, que eu diria, né, usando uma linguagem visual vertical, porque ela liga Manaus a Boa Vista, mas também na grande rodovia horizontal, que é a Transamazônica. Que horror, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho e, felizmente, o cinema brasileiro está fazendo agora esse trabalho, né? Eu vi Felizmente. Parabéns ao entrevistas. cinema brasileiro, que está resgatando a nossa história, está mostrando tudo isso. Aliás, sobre prisão, tem o filme do Elvésio Raton, né, baseado no meu livro Batismo de Sangue, que também está no YouTube. Para quem tem dúvidas do que significou a ditadura, basta assistir esse filme, Batismo de Sangue. Exatamente. Né? Quanto mais. E o cinema brasileiro, agora os cineastas pegaram gosto e estão querendo mostrar cada vez mais a ditadura, porque tem uma parte aí até do centro-direita que quer que a gente esqueça, que deixe para lá, que esse assunto já encheu o saco. Não, não encheu o saco, não. Se um jornalista é capaz de dizer que a ditadura só atingiu as classes mais altas, né? Que é uma Sinara, mentira. jamais a memória das vítimas será apagada. Jamais. Podem tentar de tudo, né? Nós temos aí esses dois filmes recentes, né? Ainda Estou Aqui, e agora, que é o do Walter Salles, maravilhoso, e agora o do Kleber Mendonça Filho, que é o filme O Agente Secreto, mas agora está nos cinemas brasileiros. Eu quero sugerir às pessoas, não sei se você já viu, A Voz de Hindi Raja, né, sobre uma palestina, uma menina de 6 anos. E o filme é baseado em fatos reais, inclusive a voz transmitida no filme é a voz dela antes de ser Triste. massacrada pelo exército de Israel. Uma menina de 6 anos, né, que poderia ter sido resgatada, salva. Um horror, um horror. É um retrato, é um close do que significa o genocídio praticado pelo atual governo de Israel em Gaza. Ó, a Michelle mandou um superchat aqui para você perguntando o seguinte: Frei, do que o senhor já vivenciou, como o senhor vê o atual momento? Admiro o seu testemunho em vida e agradeço a inspiração. Forte abraço, Michelle. Eu vejo o atual momento muito complexo. Bem, primeiro, digo a todos os brasileiros e brasileiras, viu, Michele? O mais importante que nós brasileiros temos a fazer nesse ano de 2026 é reeleger o Lula. Isso é fundamental, sabe, para o nosso país, para o futuro dessa nação brasileira. Agora, também precisamos mudar a composição do Congresso Nacional, né? Saber votar muito bem deputados e senadores. Isso é fundamental, né? Nós temos que atuar, porque a direita vai criar todo tipo de recurso, né? Na medida, inclusive, que eles controlam aí as big techs, os algoritmos, os robôs,
para tentar eleger uma figura nefasta aí da direita, que são várias, não quero citar nomes, mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, nós precisamos eleger o Lula. Agora, em termos da conjuntura internacional, há um novo mapa, né, configurado aí pela ditadura do Trump, porque o Trump ele está pouco se lixando com democracia, tanto que naquele discurso que ele fez para justificar a intervenção na Venezuela, em nenhum momento aparece a palavra democracia. Ele fala claramente, negócios, né, petróleo. Me interessa ali explorar o petróleo, que é o país que tem a maior fonte de petróleo na América Latina e uma das maiores reservas do mundo, e eu quero aquilo para mim, eu quero aquilo para os Estados Unidos, ponto. Né? Para os amigos dele que têm o capital, que condições de operar a exploração do petróleo bruto da Venezuela. Então, isso é muito caro. Há uma mudança total da conjuntura mundial com o degelo das instituições que foram construídas ao longo dos últimos 80 anos, desde 1945, e isso é muito, muito grave, porque, sabe, nós todos assistimos o genocídio de Gaza, e quem é que pune o Estado de Israel? Nós todos assistimos o sequestro terrorista do presidente Maduro, e quem é que pune? Qual é o Tribunal Internacional que considera isso um grave crime? E nós todos estamos assistindo aí uma série de atrocidades ocorrendo pelo mundo. Agora, os Estados Unidos ocupam os mares do mundo. Felizmente, nós temos a China para conter um pouco essa expansão imperialista dos Estados Unidos. Felizmente, é o que nos permite hoje acreditar que há um futuro melhor, é justamente o fato da China estar alcançando um nível de desenvolvimento, de poder, inclusive bélico, acima dos Estados Unidos. É o grande medo que o Trump tem, é justamente de que a China, né, supere os Estados Unidos, principalmente na economia mundial. Você acha que a extrema-direita está ainda em ascensão ou ela já está tendendo a cair? Não, eu acho que ainda está em ascensão. Eu acho que ainda está por causa... Não fala isso para a gente. Sobretudo das Big Techs, né? As Big Techs elas estão pulverizando as instituições sociais, elas estão levando as pessoas... Eu chamo de privatização do indivíduo, levando as pessoas a se reduzirem às suas bolhas nas redes digitais, que eu, Sinara, me recuso de chamar de sociais, porque criam mais hostilidade do que sociabilidade, então eu prefiro utilizar o nome técnico, e isso que elas querem. E as pessoas que estão fechadas nessas bolhas, elas não têm as devidas informações para fazer um juízo crítico diante da conjuntura. Elas acabam acreditando em todo tipo de fake news, de memes, enfim, tudo isso vem para elas como verdade, como oráculo divino. E isso é muito grave. Estamos vivendo um processo de retrocesso civilizatório altamente preocupante, inclusive com consequências muito graves, como, por exemplo, o suicídio de crianças e jovens, né? Isso é uma incidência crescente no mundo inteiro. Por isso que países, começou pela Austrália, estão proibindo o acesso de menores de 16 anos às redes digitais, porque, como elas não têm regulação, e eu espero que o Brasil, quanto antes, promova essa regulação, elas são uma terra, aparentemente uma terra de ninguém, e isso provoca um nó na cabeça de você da geração, você ainda pegou a geração que para ir ao cinema tinha que ter mais de 14 anos ou mais de 18 anos, você não podia assistir qualquer filme. Sim. Hoje não, hoje você liga o celular, uma criança de 4 anos pode assistir ali um vídeo de pornografia sem nenhum tipo de censura e, ao mesmo tempo, sem nenhum critério de valor para poder ter um senso crítico diante daquilo que enxerga. Deixa eu ler aqui uns comentários para você. A Maria Lúcia fala, nossa, está muito jovem, Frei Beto, vida longa. Eu posso dar o telefone do meu pediatra para ela. Qual o segredo da juventude? Olha, o segredo é a gente ser viciado em utopia. Eu vou muito em escola, viu, Sinara?
E a garotada pergunta: vem cá, na sua época tinha drogas como hoje? Não sei o que. Droga tinha, mas a gente não curtia, não, porque nós éramos viciados em utopia. E eu estou convencido: quanto mais utopia, menos drogas, quanto menos utopia, mais drogas. O que não dá é viver sem sonhos. E se o sonho não é real, não é político, ele será químico. É verdade, tem razão. Haroldo Lache falou, muito bom, Frei Beto. Maria dos Anjos, boa noite, Frei Beto. Essa aberração do Trump, né? Fez você falar em reencarnação. Eu também creio que é a reencarnação do Hitler. Eu acho que Hitler são muitos, na verdade, né? São muitos. Muitos, muitos. É, muitos. Eu acho que, sabe, o ser humano é um ser dúbio, é um ser misterioso, é um ser, né, que tem defeito de fabricação e prazo de validade, né? Eu sempre digo que todos nós temos prazo de validade. Achava que a Rainha Elizabeth não tinha, mas teve, né? Mas eu ainda desconfio que o Sarney não tem, né? Mas O nós Sarney temos não tem prazo o de quê? validade. Não tem o quê? Não vi. Prazo de validade. Olha, mas as pessoas estão vivendo mais hoje melhor, viu? Felizmente, Mudou, teve uma felizmente. mudança aí, porque outro dia eu vi um vídeo muito engraçado de uma senhora que estava contando, né, que foi pegar o Uber junto com a irmã, e aí a irmã entrou no, aí ela entrou no Uber e o Uber perguntou: Nossa, sua irmã está muito bem, quantos anos ela tem? Aí ela falou: 96. Aí ele, nossa, né? Nossa. Aí ela virou e falou assim: Eu sou mais velha. Ela tinha 102, estava pegando Uber. Quando que a Pois gente podia é, falar uma coisa dessa, né? eu tenho uma amiga muito conhecida aqui em São Paulo, né, porque é uma líder da defesa dos direitos humanos, a Margarida Genevoix. Ela está inteiramente lúcida e agora, em março, vai completar 103 anos. Ela foi presidente da Comissão Justiça e Paz anos e hoje é a presidente de honra da Comissão Arnes, né? Então, sabe, as pessoas estão ficando aí centenárias. Isso é muito bom. Isso é muito bom, Muito. inclusive, para o nosso Lulão, né? Hein? Para o nosso Lula. Ah, então, ele se cuida muito, muito. Está bem, muito bem de saúde e vai ter condições de governar esse país pela quarta vez. Ó, a Lady Bird mandou uma pergunta para você que eu ia fazer em seguida. Frei Beto, por favor, fale de sua relação com Cuba, o momento atual do país e se há alguma campanha de apoio, sempre bom ouvi-lo. Né? A gente viu ontem, tinha noticiário do Donald Trump dizendo que Cuba está péssima, que já era, que não sei o quê. E vou te falar, viu, Frei Beto, que tem gente do nosso campo que diz que está com a imagem também bastante pessimista do futuro de Cuba. O que é que você acha? Olha, eu tenho uma ligação muito íntima com Cuba, porque eu trabalho em Cuba, trabalho, né? Não morando lá, mas indo com muita periodicidade. Para você ter uma ideia, no ano passado eu estive em Cuba 6 vezes, esse ano eu já tenho mais 6 vezes programadas para retornar, porque eu estou assessorando a FAO, né, que é o organismo da ONU para alimentação e agricultura, e assessora o governo cubano num plano de soberania alimentar e educação nutricional. Mas desde 1981 eu tenho atividades de trabalho em Cuba, de assessoramento em Cuba. Cuba está vivendo o seu pior momento nesses 67 anos de revolução. E o momento já era muito terrível, porque o Trump, no seu primeiro mandato, incluiu Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Detalhe, Cuba é um dos países que, historicamente, mais combatem o terrorismo. Basta ler o livro do Fernando Moraes, Os Cinco Heróis. Antes mesmo de se falar em terrorismo, Cuba já combatiu o terrorismo. Agora, o Trump incluiu Cuba nessa lista e isso fez com que todo o sistema bancário internacional ficasse de pé atrás em relação a Cuba. Era muito difícil Cuba negociar ainda é, né, as suas importações e exportações. Isso foi agravado agora porque, como Cuba produz muito pouco petróleo, muito pouco, de 30% a 40% da sua necessidade, e toda a energia é movida a petróleo, porque eu até brinco dizendo que quem falou que tomou um banho de cachoeira em Cuba pecou porque mentiu, né? Cuba não tem
nenhuma queda d'água, não tem, enfim, é um país totalmente desprovido de energia hidrelétrica. Então, a energia, eles têm agora investido, com muita ajuda dos chineses, em energias renováveis, energias alternativas, solar, eólica, etc., mas isso ainda é precário. O que abastece mesmo é o petróleo. E esse petróleo vinha basicamente de 3 países: Venezuela, né, pela proximidade política e geográfica, Rússia e Irã. Acontece que os 3 estão em situações críticas, né? Não preciso detalhar quais são essas situações. Mas o que agora ficou mais agravado é o fato do Trump determinar, semana passada, que qualquer país que fornecer petróleo a Cuba terá um aumento de tarifas. Então, isso praticamente zera o fornecimento. Eu acredito, não quero nem citar, porque são informações que eu tenho, mas eu acho não conveniente. Eu acredito que alguns países não vão obedecer isso aí. Mas espero, sobretudo, que a Rússia e a China não produz provavelmente petróleo, mas a China compra petróleo de outros países. Eu espero que a Rússia e a China possam continuar abastecendo Cuba. Mas está vivendo um problema seríssimo de energia, apagões frequentes, e inclusive com a coincidência terrível, há décadas Cuba não tinha um inverno tão friorento como agora. A temperatura em Havana chegou essa semana, que passou, a 0 graus. Isso Eita! nunca. Os cubanos não tinham nem agasalho que Meu veio, né? Que reflete o Deus! frio que fez nos Estados Unidos. Porque agora em Cuba é inverno, como nos Estados Unidos, né? Lá é o inverso das nossas estações aqui. Então, o fato é que a situação é muito grave. Então, nós precisamos ajudar muito a Cuba. Nessa companheira aí que fez essa pergunta, eu quero dizer o seguinte, Sinara. Eu lanço há mais de 30 anos, na quarta-feira de cinza, uma campanha de quaresma, né? Sempre em benefício de uma obra, de um movimento, enfim, de alguma coisa que eu acredito, né? Já fiz campanha para o MST, para o MTST, para várias coisas, para recolher fundos. Esses fundos nunca passam pelas minhas mãos nem pela minha conta, vão direto lá para o CNPJ da instituição beneficiada. E esse ano a campanha será em benefício da remessa de medicamentos para Cuba. Isso será feito através do Instituto Cultivar, que é vinculado ao MST. Você, Sinara, vai receber na quarta-feira de cinza a minha carta de quaresma com todos os dados, você vai divulgá-la. Então, Sim. essas pessoas que estão interessadas vão saber, pela divulgação da carta, quais são as vias de poder ajudar Cuba. Quer dizer, na verdade, o Instituto Cultivar tem muita facilidade de comprar grande quantidade de medicamentos a preço mais barato, por acordos com laboratórios, e tem também a facilidade de remeter por navio esses medicamentos. Então, esse será o foco da minha campanha de Quaresma 2026. Eu vi uns vídeos que eu queria saber de você se são reais, de muito lixo acumulado nas ruas. Muito lixo, porque os caminhões de recolher lixo não têm combustível. Eles passam ali naquela rua uma vez por semana. Meu Deus. Então, isso, inclusive, está criando uma crise, uma epidemia de chikungunya, zika e dengue Oh, em meu Cuba. Deus. Tanto que os amigos que têm Oh, ido, né, eu sempre tenho amigos que vão a Cuba, pessoas que vão ou em trabalhos profissionais, institucionais, e me contatam querendo dicas e tal. Eu falo, olha, levem repelentes, não só para seu uso, mas para dar de presente para os cubanos. O máximo de repelentes que vocês possam levar. que coisa, hein? Ó, a Michelle está perguntando se tem como algum dia viajar contigo para Cuba. Não, é a Olha, Ladybird que está perguntando. viajar é Ladybird. simples, é só pegar a data da minha viagem e embarcar no mesmo voo. O único problema é que lá eu vou a trabalho. Então, amigos que falaram, eu quero ir lá, achando que eu vou lá como turista, eu não vou como turista.
Aí teve pessoas que ficaram lá 5 dias, enquanto eu estava lá trabalhando. Poxa, você não me deu atenção. Eu falei, mas eu te avisei, eu venho aqui a trabalho. Eu tenho uma agenda de trabalho muito complicada lá, né? Não vim aqui passear com você. Eu não vou a Cuba como turista, né? A Michele disse: Frei, conte conosco para a campanha. E a Ana Lúcia Como Mello também, que para não, você me contar com ele, escapou a voz. conte Me escapou. conosco para a campanha, ela Ah, falou. ótimo, maravilha. E vocês multipliquem aí nas suas redes, nos seus A gente contatos. vai multiplicar. A Ana Lúcia Mello falou: minha tia Giselda viveu até 112 anos e não tinha nenhuma doença. Faleceu faltando poucos dias para fazer 113 aninhos. Cearense, É, Leite. maravilha. É, maravilha. A pessoa mais velha do mundo até hoje é uma francesa que morreu com 126 anos, né? E ela, até os 115, andava de bicicleta. E até os 126, ela morava no interior da França, e na casa, na varanda dela, toda tarde, às 5 da tarde, ela fumava um único cigarro do dia e tomava uma taça de vinho tinto. Que delícia! Muito É, bom, né? está no Guinness Book, né? A pessoa que mais viveu. Olha aí, tá vendo? Você, É. você não fuma, né? Não, eu de vez em quando lá em Cuba fumo um charutinho. É. Eu fumei durante algum tempo, né, na época da prisão e tal, mas depois, desde 1979, eu abandonei completamente o cigarro. Que Não tenho bom. nem vontade de fumar cigarro, mas de vez em quando um charutinho eu curto. Ó, e eu queria que você comentasse, você que é crítico aí desses bilionários, né? Desses tecnocratas aí bilionários, como é que você está acompanhando essa história nojenta do Epstein, né? Esses bilionários, além de tudo, são uns depravados, parece, né? É porque essas pessoas não têm freios, porque como eles são imunes e impunes, né? Por exemplo, eu te digo sinceramente, eu não me surpreenderei se esse Vorcaro sair ileso. Não me surpreenderei. Ele foi muito esperto, né? Ele plantou a jabuticabeira dele e colocou milhares de políticos e empresários naquela árvore. Quer dizer, se balançar a árvore, não cai ele, não. Cai ele e muita gente graúda. Por isso que está já, eu estou sentindo uma espécie de operação abafa. Então, já estou sentindo isso no ar, uma operação Sim. abafa, sabe? Passa para a primeira instância, não sei o quê. Quer dizer, tem muita gente interessada que esse caso não avance. Então, Principalmente o libanês, né? então principalmente libanês. Não, mas muita gente, SEDAI, não, é difícil você encontrar hoje. É impressionante o número de prefeituras, governos estaduais pendurados no Banco Master. Então, o caso Epstein, eu acho que é um caso parecido. Ele foi esperto também, envolveu, né, figuras proeminentes, políticos e empresários do mundo inteiro, e agora a justiça americana está divulgando aquilo que convém. É evidente que o Trump manipulou essa documentação antes. Eu só quero lançar aqui uma pista, como se fosse uma Agatha Christie. Vocês que nos assistem, descubram por que o Trump jamais fez uma crítica ao Putin. Né? Esse é um desafio. Nunca fez uma crítica ao Putin. Nunca, sabe? Ele é um cordeirinho diante do Putin. Putin tem informações sobre ele? Evidentemente, tem informações sobre ele que devem ser muito, muito sérias. Muito E comprometedoras, esse né? Epstein aí, ele não, como Vladimir Herzog, eu tenho certeza que ele foi suicidado. Exato. Né? Ele era um arquivo vivo, perigoso, punha em risco a vida de muita gente, a reputação de muita gente. Então, eu acho que ele foi suicidado. Uma última pergunta aqui para o senhor, a gente já está chegando no final aqui, ainda vem a dica, hein, que o Frei Beto trouxe dica para vocês. Como é que você está analisando o governo Lula, esse terceiro mandato? Olha, eu acho que o Lula está fazendo uma obra de arte como ginasta, né? A gente não assiste nas Olimpíadas aqueles balés Duplo artísticos esticatado, né? maravilhosos, até que o Brasil ganha boas medalhas nisso,
É a mesma coisa. Com esse congresso, o pior congresso da história do Brasil, segundo a minha querida amiga Luísa Erundina, que com seus 90 anos continua lá atuando como deputada federal, ela falou: nunca vi, parece um boteco de bêbados, sabe, que ficam mostrando arma, cantando maravilhas das desgraças que eles aprontam por aí, se sentindo também imunes e impunes. Então, eu acho que o Lula negociando, fazendo essa divisão no Ministério, o Lula é um mestre da negociação. Isso ele aprendeu no sindicalismo. E está repetindo esse. Agora, o Brasil tem avançado, a economia melhorou, o nível de desemprego nunca historicamente foi tão baixo, né? A renda do trabalhador aumentou. É claro, a gente ainda não conseguiu taxar a fortuna dos mais ricos, o dividendo das empresas, como gostaríamos. E estamos ainda com esse problema do Banco Central, né, que não reduz os juros, e isso afeta muito a vida do povo brasileiro, a economia. Mas, apesar desses juros altos, o Brasil tem avançado muito, sobretudo na questão social. Todo mundo fica aí, porque o balanço, o ajuste fiscal, quer dizer, ninguém fala em tirar dinheiro do agronegócio, né? O governo, esse pessoal mama nas tetas do governo. Subsídios, mas exato. quando se trata de política social, falam que é gasto. Não é gasto, isso é investimento. Investimento numa população estudada, trabalhadora, consciente, crítica, mas não interessa, né? Não interessa por quê? Aquilo que o Bolsonaro tentou fazer, evitar que os pobres votassem Lula, porque justamente o Lula está promovendo muita gente para fora da pobreza. Então, ele armou todo aquele jogo eleitoral através da Polícia Rodoviária Federal para evitar que o Lula fosse eleito, mas não deu certo, felizmente. Olha, Sinara, eu quero primeiro agradecer a você e a sua equipe, né, por esse convite, essa oportunidade. Ainda falta a sua dica. Você ainda vai comentar a sua dica, depois você agradece, tá? A dica, né? Todos vocês sabem que todos. Não, antes da dica, eu só queria falar para o pessoal entrar aí no freibeto.org, porque não só tem os livros, tem os artigos também. Os artigos podem ser assinados e você recebe todos eles e os livros também. Não, a gente volta para você dar suas dicas, esse aviso final, mas todos e todas que vêm aqui no programa trazem uma dica cultural para vocês, e o Frei Beto mandou esse livro, que é a Casa da Vovó, exatamente, A Casa da Vovó, do Marcelo Godoy. Por que você está indicando esse livro para a galera que está assistindo a gente, Frei Beto? Porque do que se publicou recentemente no Brasil sobre o período da ditadura, é o melhor documento que eu conheço, né, da literatura recente, porque mostra como a ditadura montou centros de tortura, como é que eles funcionavam, o que acontecia lá dentro. E eles denominavam, os torturadores denominavam Casa da Vovó. Vamos à Casa da Vovó, vamos levar para a Casa da Vovó. Então, é um documento impactante, de leitura obrigatório para quem quer conhecer a real história do Brasil, principalmente no período da ditadura, que durou 21 anos. A Casa da Vovó está na segunda edição, a biografia do DOI-CODE, o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar, saiu pela Alameda, livro do Marcelo Godoy, é a indicação do Frei Beto, tá? Que veio aqui para comentar com a gente também outra dica, que são os filmes que estão sendo lançados a respeito dele. Coloca de novo o cartaz aí, por favor. Múltiplos, esse é o mais recente documentário da série, vocês podem ver todos os filmes no YouTube, tá? Múltiplos, os percursos literários de Frei Beto. A direção é da Evanise von Sydow, não é isso? Evanise Sydow e Américo Freire, tá? Então, gratuitamente no YouTube. E ele está chamando a atenção também para o site dele, que se chama freibeto.org, onde vocês podem ler os artigos e saber um pouco mais sobre a vida desse lutador pela democracia há muito tempo, né?
E tem também o outro filme, né? A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam, que é sobre o trabalho meu com os movimentos sociais, ressaltando a importância do método Paulo Freire na educação popular. Você continua morando ali em Perdizes? Continuo no convento, não mais por virtude, mas por vício. Frei Beto, sempre um prazer enorme conversar com você, viu? Um abraço grande. Obrigado, Sinara. Vamos, então, guardar o pessimismo para dias melhores. Coragem. Um grande abraço. Tchau, querido.